Vamos acompanhar aqui Bovine número 3. Ele vai aqui nessa edição enfrentar a criatura viva de energia Zax e também alguns dramas morais. Vamos acompanhar. Durante o funeral marcado por culpa, tristeza e tensão emocional, Ruben Veiga e seus aliados enfrentam consequências devastadoras causadas pelas batalhas envolvendo o Hulk, enquanto agentes do BOPE observam o local temendo uma nova transformação monstruosa. Amigos e familiares lamentam a morte trágica de Carolina, vítima indireta da guerra contra o Gigante Verde. Entre acusações, arrependimentos e reflexões dolorosas, a história mergulha do lado mais humano e melancólico do universo do Hulk. Após um funeral silencioso marcado por culpa e tristeza, Ruben Veiga tenta seguir em frente ao lado de Katia Silene e seus amigos enquanto atravessam uma longa estrada desértica rumo ao futuro incerto, consumido pelo peso das mortes e destruições causadas pelo Hulk. Ele confessa seus medos e arrependimentos, acreditando nunca conseguir escapar totalmente da sombra daquele monstro, enquanto o grupo conversa dentro do carro sobre trauma, vigilância do BOPE e esperança de uma vida normal. Pequenos sinais revelam que algo está errado, sugerindo que os efeitos das experiências envolvendo radiação gama tenham afetado algumas pessoas sem saber. De volta à gigantesca base Gama, após os acontecimentos trágicos envolvendo o Hulk e os Zax, agentes do BOPE e cientistas trabalham para transportar e manter presa a perigosa criatura elétrica viva dentro de uma cápsula tecnológica especial, enquanto os complexos estão todos juntos para reparar os danos causados pela batalha recente. Os soldados comentam assustados sobre o poder monstruoso da entidade, composta de energia pura, reconhecendo que até mesmo os Vingadores tiveram dificuldades para derrotá-la. Preso dentro de um enorme tubo, Zax permanece instável, silencioso e ameaçador, como uma tempestade viva pronta para explodir novamente a qualquer instante. Enquanto permanece sob vigilância constante da base Gama, o Dr. Ruben Veiga tenta convencer os agentes do BOPE de que o Hulk será capturado, sonhando apenas com a vida normal, sem precisar mais se transformar no Bovine. Porém, mesmo cercado por promessas de segurança e esperança de liberdade, Ruben sente o peso de seu passado monstruoso e aceita viver praticamente como um prisioneiro dentro da instalação militar também. O clima melancólico rapidamente se transforma em terror psicológico, quando Ruben é atormentado por pesadelos violentos envolvendo Bovine, revelando que, por mais que tente fugir, talvez jamais consiga se libertar completamente da criatura dentro dele. Na base Gama, cientistas e agentes do BOPE realizam um perigoso experimento envolvendo a criatura elétrica Zax e o enfraquecimento do general, tentando transformar o militar em um novo super operativo capaz de controlar o poder Gama. Enquanto enormes máquinas despejam descargas de energia dentro da câmara experimental, os pesquisadores acreditam estar prestes a criar um agente perfeito para combater ameaças monstruosas. Porém, à medida que a energia viva reage violentamente aos testes, o comandante começa a sofrer mutações aterrorizantes e dores insuportáveis, revelando que o experimento talvez tenha despertado algo mais perigoso do que esperavam. Mas algo deu errado. O experimento da base Gama sai completamente do controle quando os cientistas liberam uma descarga de energia poderosa demais sobre o general e a criatura elétrica Zax. Enquanto técnicos desesperados tentam desligar o equipamento, a entidade viva absorve violentamente os impulsos cerebrais, alimentando-se da sua mente e aumentando ainda mais seu poder monstruoso. Em meio aos gritos de dor, explosões elétricas e equipamentos destruídos, Zax rompe sua prisão de vidro com força devastadora, espalhando caos absoluto pelo laboratório. Agora livre, a criatura de energia viva declara guerra contra aqueles que tentaram aprisioná-la. Após a fuga devastadora de Zax da base Gama, os agentes do BOPE descobrem que o experimento teve consequências ainda mais aterrorizantes do que imaginavam. Enquanto os cientistas analisam o estado crítico do general, percebem que a criatura elétrica não apenas atacou seu corpo, mas literalmente absorveu sua mente, deixando-o vivo apenas por aparelhos. Em meio ao laboratório destruído e coberto por resíduos, está na sala o único que pode recuperar e pegar a criatura de volta, Ruben Veiga. Com a ausência do Hulk, ele é o único capaz de capturar a criatura, e ele se oferece para fazer isso para espanto de todos.
Betty Ross invade furiosa a base Gama exigindo respostas sobre o desaparecimento de Bruce Banner, mas acaba descobrindo uma verdade ainda mais aterrorizante. Em meio ao laboratório destruído e cercado por agentes armados, ela confronta cientistas e oficiais do BOP após descobrir que o pai dela foi usado em um experimento envolvendo a criatura elétrica Zax. Quando finalmente vê o pai preso em uma cápsula médica em estado crítico, Betty explode em revolta, acusando todos ao redor de transformarem seu pai em vítima de uma experiência monstruosa fora do controle. Misturando um drama emocional, suspense científico e tensão militar, a história aprofunda o lado humano e trágico das experiências. Enquanto Betty Ross tenta lidar emocionalmente com o estado crítico do seu pai, Ruben Veiga tenta contornar a situação dizendo que vai capturar a criatura e trazer seu pai e Bruce de volta. O cientista Ruben Veiga então transforma na criatura que ele não queria mais se transformar, Bovine, o Homem-Búfalo. Desde a última vez que ele teve sua mente controlada pelo cientista e teve que lutar contra o Hulk, ele prometeu não mais transformar na criatura, mas dessa vez teve que abrir mão por uma causa nobre. Bovine chega rápido no local e logo encontra Bruce Banner jogado e todo maltrapilho. Mas onde está a criatura Zax? Enquanto a criatura não aparece, ele salta gigantescamente pelo céu carregando Bruce para longe da destruição. Zax revela que sobreviveu ao combate e continua consumido pelo desejo de vingança contra Ross e todos os envolvidos na sequência que criou. A perseguição transforma-se em uma corrida desesperada entre monstros superpoderosos, enquanto Bruce ainda acredita que talvez exista uma maneira de curar o Hulk. Enquanto tenta fugir discretamente, levando Bruce para longe da cidade, Bovine percebe tarde demais que Zax continua vivo e os alcançou novamente. A monstruosa criatura elétrica atravessa os céus como uma tempestade viva de energia e ataca violentamente no ar, derrubando o Bovine em meio às ruas da cidade em um impacto devastador. Civis aterrorizados observam o caos pelas janelas enquanto acreditam estar testemunhando mais um desastre causado pelo gigante. Zax desafia Bovine para uma batalha final, prometendo acabar de vez com sua guerra monstruosa, misturando destruição urbana, perseguição explosiva e tensão super-heróica. Em meio a uma batalha apocalíptica, o Bovine tenta conter a destruição causada por Zax, enquanto prédios desabam, explosões tomam conta da cidade e toneladas de areia e destroços engolem tudo ao redor. Consumido pela mente enlouquecida do general e por energia viva, a criatura monstruosa aumenta ainda mais sua voltagem e dispara ataques devastadores contra o gigante. Mesmo enfraquecido pelo caos absoluto de uma tempestade de energia radioativa, o Bovine continua lutando até ser atingido diretamente por uma recarga brutal e derruba entre os escombros, misturando destruição colossal, horror energético, caos total. E após ser brutalmente enfraquecido pelos ataques elétricos de Zax, o Bovine começa a perder o controle do próprio corpo e sente sua mente desaparecer lentamente em meio ao caos da batalha. Quando a criatura de energia viva finalmente abandona seu corpo monstruoso, a transformação se desfaz e Bruce reaparece nos escombros, exausto e ferido enquanto os civis tentam sobreviver à destruição da cidade. Zax flutua pelos céus como uma entidade radioativa, enlouquecida, e percebe que absorveu parte da mente do Thunderbolt Ross, iniciando um conflito interno dentro de sua própria consciência. Em meio a ruínas da cidade destruída, Bruce Banner confronta a criatura elétrica Zax em uma tentativa desesperada de fazê-lo enxergar no que ele se transformou, consumido pela mente enlouquecida de Thunderbolt Ross e pelo ódio ao Hulk, afirmando que, na tentativa de derrotar o Hulk, ele próprio se tornou algo mais perigoso e monstruoso. Bovine aproveita a situação de relaxamento e ataca Zax por trás com um golpe fatal na criatura. O impacto do golpe foi tão forte que jogou a criatura para longe e também causou a transformação do Bovine de volta, transformou no seu alter ego humano, o Dr. Ruben Veiga. E ele deixa uma dúvida no ar: será que a criatura vai voltar? Que Dr. Bruce Banner vai voltar a ser o Hulk novamente?
Misturando ação, horror psicológico e forte drama moral, a história transforma o confronto final em uma reflexão poderosa sobre identidade, humanidade e o verdadeiro significado de ser um monstro.